Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema o verbo e a criação. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre esse conteúdo de João, também com certeza mais pessoas serão impactadas e alcançadas para Cristo Jesus através do canal. Como eu estava dizendo, a lição de terça-feira tem como tema o verbo e a criação. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a estrutura inicial de João. Se por acaso você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima para você ir lá assistir o comentário de ontem, para você assistir o comentário de hoje. Por quê? Ontem eu falei como é separado o Evangelho de João até o verso 18. Então nós temos ali o primeiro bloco do verso 1 ao verso 8, o segundo bloco do verso 9 ao verso 13 e o terceiro bloco do verso 14 ao verso 18. Ontem eu falei um pouco mais sobre o primeiro bloco e hoje nós iremos falar sobre o bloco 2 e o bloco 3. Quando nós olhamos primeiramente ali para o bloco 2, nós percebemos que é apresentado a relação entre Deus e o homem, como o homem recebe a Deus, como o homem, ao olhar para Cristo, ele pode ter uma reação tanto positiva quanto negativa. Afinal de contas, Deus é a luz do mundo, Cristo Jesus é a luz do mundo. E muitas vezes nós estamos numa situação de tantas trevas que nós não conseguimos olhar para a luz. E é esse contexto que João quer trazer nesse segundo bloco, nessa relação entre homem e Deus. Por quê? Cristo veio a este mundo apresentar Deus de uma forma que seria impossível de qualquer outro ser humano ter um conhecimento. Nós podemos olhar e tentar entender Cristo e tentar entender Deus através dos profetas. Sim, os profetas falaram de Cristo Jesus, falaram de Deus, mas o próprio Deus veio a este mundo para se apresentar, para se fazer conhecido, para corrigir um pouco a rota que estava saindo e também entregar a sua vida em favor de nós. Então é esta relação que é apresentada tanto no segundo bloco quanto no terceiro bloco. Por quê? No terceiro bloco apresenta o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a decisão de Cristo Jesus de não somente se fazer conhecido, mas de se transformar em um ser humano, de liberar todo o seu poder e vir nascer como uma criança, passar por toda a experiência, a dificuldade aqui que nós passamos. Cristo, ao fazer isso, ele escolhe se relacionar de uma forma diferente com a humanidade. Eu gosto de falar, depois de uma frase que eu ouvi de um teólogo, que fala assim, que Cristo foi afetado pelo pecado, mas não infectado pelo pecado. Então Cristo suou, Cristo teve fome, mas Cristo não pecou. E é este contexto quando o verbo se faz carne. Então ele sabe aquilo que você passa, ele sabe aquilo que eu passo e ao mesmo tempo ele conhece Deus porque ele é Deus. Então esta relação de Cristo 100% Deus e Cristo 100% homem é um mistério para mim e para você. É algo que nós jamais iremos entender e é isso que João tenta explicar, tenta apresentar, que é algo que nós não iremos conhecer, mas foi algo que aconteceu ao fato de Cristo vir, se transformar em ser humano, se encarnar e habitar, tabernacular entre nós, fazer a sua morada entre o ser humano, passar um período da sua vida na terra. Então, ao nós olharmos para isso e também entendermos que a graça de Cristo é o que motiva, o amor de Cristo é o que motivou ele a agir dessa forma, nós começamos a perceber a relação e a reação de Cristo ao pecado da humanidade. E qual deve ser a nossa reação a esta ação de Cristo Jesus? Então, Cristo se faz carne, se faz homem, vem até nós. E qual é a nossa resposta a isso? E aí nós voltamos ao segundo bloco. Nós podemos aceitar a luz ou vivermos nas trevas. Nós podemos aceitar a Cristo ou continuarmos sob o domínio do inimigo. E a pergunta que eu te faço neste dia de hoje é: qual é a sua decisão? Você estará ao lado de Cristo? Você aceita Cristo Jesus? Ou você escolhe continuar nas trevas, continuar nessa escuridão que talvez está a sua vida? Tome sua decisão, escolha Cristo Jesus, porque ele escolheu vir a este mundo para morrer por você e por mim, porque não existia outra forma de Deus se fazer tão conhecido
e também não existia outra forma do preço do pecado ser pago. E nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos, de entendermos essas coisas, meu Pai, e também de percebermos o quão o Senhor nos ama, porque o Senhor escolheu se fazer homem e vir a essa terra. E nós vimos que pessoas escolhem aceitar o Senhor e pessoas escolhem continuar em trevas, mesmo entendendo que o Senhor é a luz deste mundo. Meu Pai, que o Senhor continue trabalhando no nosso coração, que a sua graça, meu Pai, nos alcance, que aquilo que João tenta apresentar nos primeiros versos possa se fazer verdade na nossa vida, que possamos entender que o Senhor é Deus, o Senhor se fez homem, e a nossa resposta é aceitarmos a tua verdade, aceitarmos a tua luz que o Senhor nos oferece. Fica conosco, meu Pai, nos perdoe, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço, no nome do nosso Salvador Cristo Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e dessa forma mais pessoas conhecem a verdade bíblica, mais pessoas são alcançadas para Cristo Jesus através do canal. E também você pode auxiliar clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!